Beia, meu pai um dia me disse que o amor é como água. Pode ser tranquilo, raivoso, ameaçador, apaziguante. A água pode ser muitas coisas, mas em todas as suas formas, sempre será água. Você é a minha água. Acho que talvez eu seja a sua também. Se você estiver lendo isso, quer dizer que evaporei, mas não quer dizer que você deve evaporar também. Vai inundar a porra do mundo todo, Beia. Oi, gente! Espero que vocês estejam bem. Bom, eu resolvi começar a gravar vídeos contando história de livros. Porque eu sei que às vezes muitas pessoas não têm muito tempo pra ler, mas gostam de saber as histórias. Então eu resolvi contar a história dos livros. E eu vou começar contando o livro Até o Verão Terminado, da Colleen Hoover. Eu espero muito que vocês gostem, né? É um livro muito fofinho, eu acho que vocês vão gostar. Esse livro, ele vai contar a história da Beia, ou Bia, não sei. Ela até ensina como que pronuncia o nome dela logo no início do livro, só que, não sei, ninguém sabe pronunciar esse nome. Eu vou falar Beia porque é o jeito que eu li o livro inteiro. Tá, então vamos lá. A Beia, ela é uma adolescente, né, e que desde pequena ela passou por muitas dificuldades, porque assim, a mãe dela é dependente química, então ela usa muita droga, cocaína, drogas pesadas. E ela sempre teve que se virar sozinha, a Beia, né? Tanto que tem uma parte no livro que ela cita que ela é pequena e ela tá à noite morrendo de fome, muita fome. Ela fala que a barriga dela tava doendo de tanta fome. Só que a mãe dela tava muito drogada e não fez comida para elas comerem. E aí no outro dia, quando a mãe dela acordou e foi fazer o café da manhã, ela fala que ela ficou muito atenta vendo a mãe dela fazer o café da manhã para ela poder aprender, porque ela sabia que nos próximas vezes ela que teria que fazer a comida dela. Então a Beia, né, sempre se virando sozinha, ela trabalhava numa lanchonete porque ela precisava de dinheiro, né, tanto para ajudar a mãe dela em casa, quanto para se virar. E tem um dia que ela chega do trabalho e a mãe dela simplesmente está deitada no sofá morta. Pesado, né? Eu sei. Mas vamos rir pra não chorar, né, galera? Mas é literalmente isso que aconteceu. Ela chegou em casa e a mãe dela tava lá morta de overdose. Tá. Então tá, vamos lá, né? Rindo de desespero, porque realmente a vida dela não era fácil. Então, a mãe dela tá lá morta e ela fica, tá, e agora? E aí chega um cara cobrando o aluguel, que elas moravam, se eu não me engano, em um trailer, alguma coisa assim, que elas moravam. E ela simplesmente não tem dinheiro. Então ele fala pra ela, ó, tá, eu vou ligar pra polícia e tudo mais, porque, né, sua mãe morreu. Você é de menor, vou ligar pra polícia pra eles virem aqui, só que amanhã você vai ter que arrumar um lugar pra você ficar, porque sua mãe não pagou o aluguel, não tem como eu deixar você aqui. Então pronto, ela ficou meio que sem rumo. Mas a Beia, ela amava jogar vôlei. Ela era muito boa no vôlei, então ela participava de concursos e tudo mais. E diante de tudo isso, ela conseguiu uma bolsa numa faculdade muito boa que ela poderia morar lá. Ela foi despejada, ela precisava de um lugar pra ficar esse período. Então ela lembra que ela tem um pai, né? Tudo bem, um pai bem distante, eu sei, né? Não tava muito presente. Na verdade, o pai dela até tentou contato com elas algumas vezes, só que pelo fato dela não conhecer ele muito bem, ela não se sentia confortável em ficar com ele. Então ela sempre inventava alguma desculpa, sabe? Eu não posso hoje eu tenho um compromisso e tudo mais. Então os dois não se falavam há anos, porque, claro, ele percebeu que ela não queria ficar com ele, então ele parou de insistir, né? E também nunca mandou nada pra ela. Então, diante de toda essa situação que ela tava vivendo, né, sem saber pra onde ir, o que fazer, ela resolve ligar pro pai dela. E fala que quer passar um tempo com ele. Ele pergunta se aconteceu alguma coisa, mas ela diz que não aconteceu nada. Mas ela resolve ir. Então o pai dela fala assim que eles estão passando um tempo lá no Texas. Que legal, né? Ela vai pro Texas, o pai dela compra passagem, tudo bonitinho. Então, ela pede uma carona para o Dakota. O Dakota, ele aparece bem pouco no livro. Ele é um cara, às vezes ficava junto com ela. Mas nada sério, sem compromisso nenhum. Mas de vez em quando ia lá e os dois ficavam juntos. Então ela não levou nenhuma mala, não levou roupa, nem sapato, nada.
Ela simplesmente vai. Chegando no aeroporto de Texas, quando o pai dela vai buscar ela, e ele pergunta pra ela, tá, onde estão suas malas? Aí ela diz que ela perdeu por aí e tudo mais, que ela perdeu e vai precisar de roupas novas. Esperta, né? Eles param numa balsa. O pai dela começa a falar algumas coisas pra ela. Então ele diz que ele tá casado e essa mulher, ela é a dona dessa casa no Texas. E que eles não moram lá, na verdade, eles estão passando somente o verão lá nessa casa do Texas. E também fala que essa mulher tem uma filha, na mesma faixa de idade que a Bea. E acha que tudo isso foi muito pesado pra ela, então ela resolve sair do carro um pouco enquanto tá ali na balsa. Só que ela tá com muita fome, porque a mãe dela morreu no dia anterior e ela não tinha comido nada. E já era assim, fim da tarde, e ela tava lá na balsa, então ela resolve olhar o pôr do sol. Então ela vê o mar ali, uma vista maravilhosa, e vê um pedaço de pão no chão. E ela tá com muita fome. Então ela simplesmente vai lá, fala assim, um pãozinho aqui, eu vou comer. Aí ela pega o pão e come. Só que ela tá olhando ao redor e do nada ela vê um cara, né, um moço também, olhando ela. E além de olhar ela, ele tá tirando fotos dela. E ela fica muito brava, ela fica, meu, por que esse cara tá tirando foto minha? Será que ele me viu comendo pão do chão? Então ela fica tipo assim, nossa, que cara escroto, idiota, não sei o quê. Então ela resolve ir no banheiro. Chegando lá no banheiro, ela tromba com esse cara que tá tirando as fotos dela. E ele pega 20 pratas e dá pra ela. Só que, de acordo com a realidade dela, tudo que ela vive, ela acha que ele tá dando esses 20 pratas em troca de uma outra coisa, né? Uma coisa bem ruim, né? Acho que vocês entenderam o que eu quis dizer. Então, como ela acha que é isso, ela fica muito brava com essas 20 pratas. Então ela pega a memória da câmera dele e estraga. Ela quebra, ela vira pra tentar sair correndo, porque ela tava com medo, ela tava assustada, não conhecia o cara, ele ficou tirando foto dela e tudo mais, então ela ficou com medo, queria sair correndo. Só que ela tromba com um outro cara, então entra mais um personagem na história. E aí esse outro cara, né, para assim, e o moço que tava tirando as fotos dela fala, foi mal, Marcos. E aí o Marcos olha, tipo, o que aconteceu? E aí ele fala, eu tava andando, trombei com ela, caiu tudo no chão e quebrou. E beleza, né? Ele fala que tudo bem, que depois vai comprar outro e tal. E aí ele pega e pede pra ela devolver o cartão de memória, porque ela tinha quebrado a câmera. E o indivíduo que tava tirando foto dela fala assim, você pode me devolver a memória? E ela fala que não, devolve as 20 pratas pra ele e fala assim, toma essas 20 pratas e compra outro cartão de memória. Vira e sai correndo. Então, ela volta pro carro com o pai dela, né? E quando ela entra no carro, o pai dela tentando puxar um assunto, fala, nossa, a Sarah, que é a filha da esposa dele, tá super empolgada pra te conhecer. E aí ela pega e fala assim, tá, e qual é o nome do namorado da Sarah? Porque ele já tinha comentado que ela tinha um namorado. Aí ele fala, Marcos. Ligaram, né? Ligaram. Então, eles chegam, né, lá em Texas, e ela comenta que a casa é enorme e tal, muito linda, casa de gente rica, né? Aí quando ela chega lá, ela se encontra com a Sarah, e a primeira impressão que ela tem com a Sarah é que ela é uma pessoa metida, dessas menininhas da escola, sabe? Patricinha e tudo mais. Então, de cara, ela não gosta muito da Sarah. Só que a Sarah, ela tá sempre muito empolgada e sempre querendo conhecer ela melhor. Né? Então a Sarah tá sempre ali. E ela, tipo, Então eles vão jantar. E quem tá ali na mesa do jantar é a Sarah, o namorado dela, Marcos, e o amigo do namorado dela, o Samson, que é o que estava na balsa tirando fotinhas dela. E aí, durante o jantar, o pai dela comenta que a Bea perdeu as malas no aeroporto e que ela precisava de algumas coisinhas novas. E perguntou se a Sarah não poderia ir com ela no Walmart pra comprar algumas coisas que estavam faltando. Vão os 4, a Sarah, o Marcos, a Bea e o Samson. Ai, esse menino, né, que é terrível, que tirando foto dela. Aí, durante esse período, a Sarah fala, tá, os meninos ficam com os meninos e as meninas as meninas. E eles se separam. E aí, as duas começam a conversar bastante, sabe? E a Sarah se abre um pouco com a Bea, falando, né, que ela é insegura, com essas questões de beleza. Ela elogia muito a Bea, falando do corpo dela, a cor da pele dela e tudo mais, sempre elogiando e fala dessas inseguranças. E aí a Bea começa também a se abrir com ela, falando que ela não entende muito da realidade do outro mundo,
mas bem pouquinho, porque assim, a Bea é uma pessoa muito fechada e ela é bem assim, na dela, meio depressivazinha, sabe? Tipo, ai, tanto faz, sabe? Esse tipo de pessoa, ela é bem nesse nível. Então é um pouco difícil pra você abrir, mas foi muito legal essa interação assim das duas e a partir daí elas começam a se aproximar um pouco mais. E aí, quando eles voltam pra casa, eles estão no carro, eles tinham comprado um celular pra Bia, porque ela não tinha nada, literalmente nada, nenhum celular. Então eles compraram um celular pra ela e ela precisava arrumar o chip lá, fazer as coisas. Só que ela não sabia muito bem como fazer. E aí, tava os 4 no carro, o Marcos e a Sarah na frente, e a Bea e os 6 lá atrás, né? Porque não tinha o que fazer. E aí os 2 estão lá atrás, aí ele vê que ela tá com dificuldade e fala, ah, você quer uma ajuda aí, tudo mais. E aí ela fala que aceita a ajuda dele, e aí os 2 conversam um pouco, mas nada demais. E aí como ele tá lá arrumando o chip do celular dela, né, e tudo mais, ele vai e já coloca o número do telefone dele lá nos contatos dela. Então eles chegam em casa, guardam as coisas e o pai dela puxa uma cadeira e começa a tentar puxar assunto com ela. Só que sempre que o pai dela tenta puxar assunto com ela tenta se desviar e dá um jeito de não falar com ele sobre isso. O relacionamento dela com o pai é muito complicado, né? Por eles não se conhecerem muito bem e tudo mais. Então a Sarah chega nela e pôr um biquíni que eles iam pra praia. Então ela sobe lá pra pôr o biquíni e ela olha pra casa do lado, ali na sacada, e vê que o Samson mora lá do lado. Mas aí ok, né? Ela desvia o olhar e tudo mais, põe o biquíni e ela e a Sarah desce pra praia. Então chega lá, eles arrumam as coisas na fogueira, tudo bonitinho, e tá lá todo mundo conversando. O Samson também tá lá e ele tá sentado mais pra frente na praia, olhando o mar e todo mundo ali conversando. E aí a Sarah e o Marcos vão nadar. E o Samson vê que ela tá sozinha e vai sentar ao lado dela na cadeira. Chegando lá, os 2 começam a conversar, puxar assunto um com o outro, né? E aí ela pergunta se aquela casa ali é dele mesmo e tal. Ele fala que sim, é a casa dos pais dele. Só que os pais dele, tipo, não ficam muito em casa, porque eles trabalham muito e tal. E eles só vêm pra cá de vez em quando. Aí ela, bacana e tudo mais. A partir dessa noite, eles começaram a ser muito próximos um do outro, né? E ter uma interação. Ela encontra um cachorrinho muito fofinho, que ela gosta muito desse cachorro e ela defendeu esse cachorrinho, na verdade, porque tinha outros cachorros pegando... uma longa história. E o Samson sempre por perto ali com ela, e ele comenta sobre o Reiki, que é um senhor que sempre ia por ali na praia, e era um pescador, na verdade, né? Então ele não tinha um lugar fixo pra morar, e que ele gostava muito desse senhor, se eu não me engano é um colar que ele tem. E aí ele ganhou desse Reiki, e explica pra ela e tudo mais, ela, nossa, interessante e tal. Então, e aí teve um dia que os 2 estavam andando juntos, né, caminhando, e o Samson quer levar ela pra um lugar que ele gosta muito, pra eles nadarem, então um tempinho só os 2. Chegando lá, eles encontram um corpo lá. O Samson diz que aquele corpo é do Reiki, aquele pescador que ele conhecia, e ele fica desesperado, porque ele tem que enterrar aquele corpo. E ela não entende, porque se ele era só um pescador, por que ele queria tanto enterrar e se preocupava tanto com esse senhor, né? E aí, ele pede pra ela ir embora, porque ele queria muito fazer tudo isso sozinha. Não queria que ela participasse desse momento. E ela fica extremamente preocupada, porque querendo ou não, era um lugar deserto onde eles estavam. Mas ela vai mesmo assim, mas muito preocupada. Depois ela questiona ele, mas ele fala que tudo no último dia que ele iria falar isso pra ela. E aí os 2 estavam criando um relacionamento muito bonitinho, muito fofo, de conversar um com o outro. E eles gostavam muito de ver o pôr do sol juntos. Nascer do sol também, né, na verdade. Porque ele ia lá de manhãzinha, ela acordava cedo. E os 2 ficavam ali na sacada dela, porque como a casa dele era do lado, ele pulava a sacada e ia se encontrar com ela lá. E os 2 ficavam vendo o nascer do sol. Tudo bonitinho lá. Eles começam a se gostar muito. E aí eles ficam um pouco preocupados, porque nenhum dos 2 moram ali naquela casa. Então eles têm um trato de que eles vão ficar juntos somente até o verão terminar. Porque depois a Bea vai seguir a vida dela, que é para a faculdade dela que ela conseguiu e tudo mais. E no meio dessa conversa ela comenta com ele, né? Ele começa a saber toda a vida dela que ela passou. E ela fala pra ele, poxa, ninguém nunca foi me ver jogar vôlei ou me aplaudiu. Então tudo que eu faço, eu vejo que é tudo mérito meu e tudo mais. E isso fica na cabeça dele. Então tem um dia que ela tá ali na praia, tranquila, e chega uma galera perguntando se ela quer jogar vôlei junto. E ela fala assim, beleza, vamos jogar. E aí o Samson lá da janela viu ela jogando
E ela viu que ele viu. Aí daqui a pouco chega ele assim, coloca uma cadeirinha ali do lado, começa a assistir ela jogar e começa a aplaudir e falar Bobby! Ele começa a fazer, ele é muito fofo mesmo. E ela fica muito grata e muito feliz. E aí depois de toda essa interação fofinha entre os dois, ela abraça ele. E foi uma coisa muito fofa, porque os dois nunca tinham se abraçado, porque ela disse que não gostava de abraços. Tinha que ser sincero, tinha que ser uma coisa que vem de dentro. Então os dois se abraçaram e eles ficaram mais próximos. Então à noite eles vão pra casa dele e ela resolve passar a noite lá. Pede pro pai dela. É muito engraçada essa parte, porque ela começa a se sentir mais amada pelo pai dela, sabe? E a essa altura, ela já tinha contado a verdade pro pai dela, então o pai dela já sabia de tudo que tinha acontecido e tudo mais. Os dois tiveram uma conversa bem séria, onde ela falou que o mérito é todo dela, porque ele não tinha participado de nada. Ele mostrou a visão dele também, falando que ele mandava dinheiro sim pra ela, só que a mãe dela gastava tudo com drogas, então ela nunca soube. E ela achou que ele nunca tinha se preocupado com ela. Só que na verdade foi o contrário. Ele sempre se preocupou e mandou dinheiro pra ela, mas ela não sabia disso. E aí os dois começaram a ter uma relação bem mais próxima. A esposa dele, mãe da Sarah, foi extremamente gentil com ela e cuidou dela como se fosse a própria Sarah, como se fosse filha dela, né? Então tem uma hora que ela e o Samson brigam, e aí ela vai e conversa com ela. Ai, são muito fofos. Eles realmente acolhem ela e é extremamente lindo. Então, depois de tudo isso, ela vai e pede pro pai dela e a esposa deixarem eles dormir. A Lana, que é a esposa dele, ajuda ele a deixar e ele aceita. Então ela pega as coisinhas e vai dormir na casa do Samson. Então chega lá, os dois têm uma noite incrível, perfeita, porque ela se entregou realmente pra ele, coisa que ela nunca fez com ninguém. Antes de tudo isso, ela teve uma conversa com ele sobre o Dakota. Lembram do Dakota? Ela falou pra ele que sempre que ela ficava com o Dakota, porque ela queria dinheiro. Então ela ficava com ele pra ter dinheiro em troca. Ela se abre com ele, diante dessa situação do Dakota, e ela espera que ele se abra também com ela. Só que eles tinham combinado de toda essa verdade ser dita no último dia do verão. Ela fala, tudo bem, vou esperar, né? Ela sempre sentiu que os dois tinham algo em comum, mas ela não sabia o que era. Só que ela encontrava nele algo que ela não encontrava no pai dela, nem na Sarah e nem na Alana, que é a mãe da Sarah, né? Apesar dela ter amado todos eles, ela via no Samson algo que ela não via nas outras pessoas. E aí os dois têm uma noite, assim, perfeita, maravilhosa. E ela se entregou pra ele. E foram dormir. E... Gente, vocês não vão acreditar, né? E aí, no outro dia, ela acorda com um barulho de, tipo, muita gente dentro da casa. E ela abre os olhos e tá o Samson ajoelhado, algemado. E ela fica tipo, o que tá acontecendo, né? E aí eles pegam e levam ele pra delegacia, né? Então ela corre pra casa dela, pede pro pai dela pra eles irem na delegacia pra entender o que tava acontecendo e resolver, porque ele tava sem os pais lá e tudo mais. No final de tudo, os dois conseguem conversar. É uma conversa bem rápida, ela vai fazer uma visita pra ele. Na verdade, a casa que ele morava não era a casa dele. Era a casa de uma outra pessoa que ele arrombou, porque ele não tinha pra onde ir. O Reiki, que era o pescador, ele era o pai dele. Era o pai dele. E a mãe dele morreu quando ele era criança. E depois que o pai dele morreu, ele teve que se virar sozinho, sempre. Então, ele sempre ia de casas em casas pra poder dormir. Ele fala que ele não ia de graça. Ele fala assim que sempre que ele ia na casa de alguém, ele arrumava algo que precisava de conserto, né? Pra não se sentir tão culpado de estar arrumando a casa de alguém. E por conta disso que ela tinha toda essa conexão com ele e percebia essa diferença. Ela não sabia, mas é justamente por ela se identificar com ele nessa questão de sempre dar um jeito pra sobreviver. Eles têm uma história de vida parecida. E aí, depois de tudo isso, ela fala que ela vai dar um jeito de tirar ele dali, porque ela não quer deixar ele, nem que ela tenha que desistir das coisas dela pra poder deixar ele ali e tudo mais. E aí ele fala assim, não, você não vai fazer isso, não é isso que eu quero que você faça.
Você lutou, você buscou por tudo que você conseguiu a bolsa, você é uma ótima jogadora de vôlei e conseguiu a sua bolsa. Então, tudo que eu quero, se você quer mesmo me ver bem e me ver feliz, eu quero que você vá fazer a sua faculdade, quero que você seja muito boa no vôlei e eu quero que você resolva a sua vida, esteja bem. E quando eu sair daqui, talvez a gente se reencontre. Então ela sai de lá da delegacia extremamente chateada, chorando com tudo isso que aconteceu, né? E digamos que ela entra num estado de luto, né? Porque ela não quer mais comer, ela não quer mais beber, ela não quer sair do quarto, a Sarah não consegue animar ela, o pai dela não consegue animar ela, a Lana não consegue. Compra até sorvete pra ela, mas isso não adianta, ela continua muito triste. Então tem um dia que ela tá lá deitada, um desses dias, bem chateada, e ela começa a mexer na bolsa dele, que ela pegou. E ela encontra alguns poemas, né? E um desses poemas era pra ela. Ela vê, era o último, né, poema que tinha lá. Ele tinha escrito pra ela. É um poema muito lindo, que é o poema que eu li no início do vídeo. Depois você volta lá e vê de novo, porque é perfeito. Então, depois de ler esse poema, ela resolve parar de chorar e seguir em frente com a vida dela. Ela não esqueceu ele. Ela pensava nele o tempo todo e queria se reencontrar com ele. Então, por mais que ela tava lá na faculdade, se empenhando, estudando, jogando vôlei, toda ali tranquila, ela sempre tava ali falando com o advogado dele, querendo saber como tava a situação, se ele ia conseguir sair antes ou não. Então, ela tava ali bem próximo do advogado, né? Sempre perguntando sobre ele, mas ele não sabia, porque ela não queria decepcionar ele. Ela disse, né, que então ia fazer o que ele queria e ela estava fazendo. E por mais que ela tava ali sempre querendo saber e tudo mais, ela não deixou de ficar com outras pessoas. Ela conheceu outros garotos, só que nenhum deles era o Samson. Então, tipo assim, não adiantava, ela sempre queria encontrar com ele de novo. E até que um dia o advogado dele liga pra ela e fala que é o dia que ele vai sair da cadeia. Então ela fica extremamente empolgada com tudo isso, ela pega o carro e vai pra frente da cadeia. Esperar ele sair. E aí ela sai do carro e fica sentada ali no capô do carro, esperando ele. Não sei, eu imagino ela lendo um livrinho ou ouvindo música, alguma coisa assim. Imaginação de leitora, né, galera? Não tem jeito. Ela tá lá, tranquila, lendo o livro, e aí ele sai. E aí ele vem vindo e tentando reconhecer ela, e ela de longe, né, também já vendo que era ele, e aí é o reencontro dos dois. E aí quando ele percebe que é ela, os dois correm, se abraçam, e... ai, é muito lindo! E aí eles vão pro Texas, né, eles estão no Texas. E aí estão ali em frente à casa de praia e tudo mais, conversando, tal. E resumindo tudo, os dois seguem a vida junto. E é essa a história de Até o Verão Terminar. Bom, gente, então essa é a história da Beia, do livro Até o Verão Terminar. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa história. Ela é muito fofa, muito cativante. Então, gente, eu recomendo muito que vocês leiam esse livro, porque, assim, foi um resumão que eu dei aqui. Eu tenho certeza que se vocês lerem o livro, vocês vão terminar ele chorando de tão lindo que é a história. Por favor, leiam, tá? Curte meu vídeo se vocês gostaram da história, gostaram da forma que eu me expressei. Compartilhe também para outras pessoas conhecerem essa história linda da Beia. E comenta o que vocês acharam. Se vocês tiverem algum livro que vocês querem também saber a história e querem que eu traga aqui pra vocês, comentem aqui também que eu vou trazer pra gente discutir essa história juntos. Então é isso, muito obrigada!